Nomes e marcas no ar, nosso entrevistado de hoje, um homem que catequiza, é um homem que leva a paz, é um homem que fala de tranquilidade, de fé, de energia. Nosso entrevistado de hoje é o famoso Padre Eloir. Tudo bem, Padre? Boa tarde, Elor, boa tarde a todos que nos ouvem. Tudo bem, graças a Deus. Muito bom poder estar aqui, falar um pouquinho com você. Gostou do famoso? O famoso vou deixar, né? Por tua conta, mas... Famoso porque é conhecido conhecido. Em vários nichos e muito bem falado em vários nichos, seja na juventude, seja nos mais adultos, nos homens, nas mulheres, casais, solteiros, sempre muito. O senhor trabalha em vários grupos. Me fala um pouco de ti. Quando é que tu começou, quando é que tu deu por ti que vou seguir esse caminho, que não é um caminho fácil, é uma opção de vida, né? Então, Adelor, eu comecei, eu fiz 16 anos que eu sou padre, né? Sou padre há 16 anos, mas com o período dos estudos, enfim, 20 anos, dedicando a essa preparação para ser padre, né? Eu, durante a minha adolescência, tive vontade de ser padre, pensava muito em ser sacerdote. Depois, quando a gente vai passando o período ali da adolescência, vai entrando na fase de namoro e tal, daí, então, naquele momento desisti, e daí não quis mais ser padre, e aí comecei a fazer faculdade na Unesc, comecei a fazer geografia, cheguei a dar aula de geografia, e aí lá na frente novamente me vem essa vontade, né, uma voz interior que parece que vai ardendo o coração da gente, vai mostrando um caminho diferente. Aí perguntei para um padre lá da paróquia, naquela época o padre Oscar, que ficou um período em Sales, já falecido, e ele disse, vamos fazer um caminho espiritual aí, vamos ver se é por aí o caminho. E aí até que um dia cheguei para os meus pais e disse, olha, eu vou para o seminário. Aí a minha mãe, naquela hora, me disse assim, meu filho, vai viver. E aquela palavra dela, Delor, vai viver, me tocou assim profundamente, né? Viver, mas o que a mãe está querendo dizer com isso? Daí eu disse para a mãe, mãe, mas como assim viver? Eu vejo teus primos, eles saem, eles vão se divertir, e tu, né, tá sempre na igreja com esse pessoal. E a mãe disse naquele momento, né, ela disse naquele momento, né, ela disse assim, tu anda só com as velhas e tal, ela falou, né? E eu disse, mãe, mas eu quero viver, e é isso que eu vou fazer, eu vou atrás de viver. E aí, então, a partir daquele momento eu tomei a decisão, né? Meus pais, então, depois, no outro ano, em seguida, me levaram ao seminário, e quando a minha mãe estava lá arrumando as coisas para que eu ficasse no seminário, ela ainda arrumou tudo certinho, olhou para mim e disse, quer ir embora, a gente desarruma tudo isso e acaba com isso agora. E eu disse, mãe, eu vou ficar. E a partir daquele dia, então, tomei a decisão de ficar e comecei a ler os meus estudos, né? Foram 11 anos de preparação. 11? Porque a reação da tua mãe é compreensível, tu era um jovem, tinha 20 anos? Quando eu saí, eu tinha 20 anos. Então, tu tinha 20 anos, ou seja, um jovem na plenitude, né? Exatamente. E ela te disse, vai viver, ou seja, vai namorar, vai dançar, vai viajar, isso tal, porque, como te apresentei no início, ser padre é uma opção de vida. Claro. Tu abre mão de muitas coisas, né? E ainda jovem, de prazeres da vida. O que te bateu? Quando a tua mãe falou isso pra ti, tu pensou, pois será que não? Não pensou isso? Não ficou na dúvida? Porque a voz da mãe, né? É sempre mãe, uma né? voz que faz a gente parar e pensar, poxa, o que ela tá querendo dizer? Daí eu tive que discernir, ali era um apego de mãe, com medo que eu saísse, ou de fato era uma voz que estava dizendo, pensa bem, isso. Tal, né? Até porque eles sonhavam com outras coisas para mim, né? Eu fui, quando estava na Unesc, eu fui fundador do Centro Acadêmico de Geografia, então eu estava envolvido na política, né, lá em Sara, eu andava para lá e para cá, eu tinha planos, né? Eu sempre tive vontade, Adelor, eu sempre tive 2 sonhos. Um dos meus sonhos era ser deputado. Opa! Né? Lá atrás, né? Isso era um grande sonho. Sempre a minha vontade foi de poder ajudar a legislar, a ajudar o país, né? Dessa forma, eu sei falar, eu sei conversar, eu sei, né? Então isso sempre me tocou muito o coração. Ou eu queria ser piloto de avião.
Eram os meus sonhos ali, né? Ser padre foi vindo com o tempo, assim, né? Como eu disse, lá na infância, depois um período, mas eu tinha essas duas ideias. Então, o teu negócio era estar nas alturas, ou como ou como piloto de ou avião. no parlamento lá, né? Mas eu acho que a mãe sonhou um pouco isso comigo, né? Ela via isso, então foi compreensível essa fala dela, né? De um sonho de ver, depois ela começar a pensar, poxa, mas agora vai para o seminário, vai ficar ali dentro, né, numa paróquia, e a gente sabe que não é fácil administrar uma paróquia, né? Porque quando eu administro uma empresa, eu digo, é por aqui o caminho, e quem não caminhar comigo é livre para sair. Claro. E numa paróquia eu tenho que lidar com pessoas com pensamentos divergentes, diferentes, com dinheiro que não é meu, pessoas que estão ali, muitas vezes pessoas boas, outras pessoas doentes, mas que trazem um pouco de si. Eu preciso administrar toda essa situação. Então, o espaço é de todos, né? E aí a mãe conhecia um pouco disso também, sabe que não é fácil, então pensava, poxa, será que verdadeiramente ele vai ser feliz dessa forma? A gente sonhava outra coisa, mas depois no caminho ela foi entendendo, ela foi me ajudando, né? E em nenhum momento eles disseram para mim, nós queremos que tu seja padre, mas, né? O meu pai só disse uma palavra, eu disse, pai, vou. E o pai disse, eu quero que tu seja feliz, onde quer que seja. Foi a palavra do pai, né? E a mãe que foi um pouco mais, né? Até hoje a gente é muito ligado, eu com os meus pais e a minha mãe também. A gente ri muito, brinca. A minha mãe, ela é nordestina, né? Ela é nascida em Juazeiro do Norte, então ela tem aquele sangue alegre o tempo inteiro, rindo, brincando, e a gente tem essa amizade muito grande. E talvez esta amizade, né, tenha feito com que ela parasse um pouco e dissesse, é por aí, tem certeza disso? Explica bem a história, a reação dela primeiro. Aí viver, rapaz. Quando ela falou isso, né, eu lembrei, né, poxa vida, o auge ali, né, casa do rock, né, eu ia dançar na casa do rock, eu ia... essa semana eu ainda falava com o pessoal ali que era naquela época a gente ia dançar, tinha 3 pistas, né, a lenta, o vaneirão e o poperô ali, né, então a gente ia dançar e aí a gente não tinha carro, Adelor, mas ganhava quem tinha mais chave, as chaves aqui para fora do bolso, aqui de opa, né, aquilo ali é que falava, então a gente colocava as chaves ali para poder paquerar um pouco e tal, né. E a gente brincava isso ontem, lembrando dessa época Mas eu participei, também namorei, tive essa experiência também. Eu acho que valeu muito a pena, sabe? Luiz, tu é de Sara. Eu sou de... Fala um pouco da tua infância. Na verdade, eu nasci no Mato Grosso do Sul. Mas cheguei em Sara pequenininho. Né? Pequeno que 3 anos? Com 3 anos. Isso. E aí, então, dali para frente, né? Então, eu sou içarense, né? De coração, de formação. E os teus pais trabalhavam o quê? No Mato Grosso, o meu pai trabalhava com mandioca, farinha, leite, né, gado de leite, agricultura, né? Meus avós paternos eram aqui do Verdinho, ali, Espigão, e a minha avó da Esperança, em Sara. Então, os dois saíram numa época, quando ainda jovens, para ir para o Mato Grosso, Paraná, aqueles lugares onde eles estavam chamando pessoas para ir trabalhar lá. E o meu avô foi com o pessoal, naquela época aqui, dos Pavei. Então ele trabalhou com eles lá e depois comprou a própria terra, só que sempre um desejo de voltar para Santa Catarina, não deixou com que os filhos ficassem lá, quis trazer todo mundo, então por isso nós voltamos, né? E aqui o teu pai, tu não quis seguir a atividade dele? Teu pai trabalhava com o quê? Não, meu pai é motorista, né, aposentou como motorista, e a minha mãe como merendeira de escola. E tu, quando pequeno, tu queria ser deputado sempre? Sempre. Porque te espelhava em alguém? Tinha alguém que te encantava, brilhava os olhos? Então, eu sempre, meus amigos até brigam comigo, né? Porque políticos. Eu sempre assisto, né? Seja no celular, seja... Todos os dias eu assisto TV Câmara e TV Senado. Eu sei de tudo, Adelor, que se passa na questão política aí, né? Apesar de que eu sei que o meu papel hoje não é politizar, não é levar lado para ninguém, mas eu assisto tudo. Eu gosto disso. Então...
Desde pequeno eu venho com isso. Meu pai era da época do PMDB, então eu ia nos bandeiraços com meu pai. Minha mãe sempre diz: a culpa é tua. A mãe disse pro meu pai: a culpa é tua de que ele fica assistindo isso, que ele gosta e tal, né? Então foi naquela época. Você é na época do MDB, no tempo do Murilo Canto, não? No tempo do Valmor? E do Valmor. Do Valmor, do Gentil, dali pra do Murialdo. frente, do Gentil, daí foi indo ali, né? Tá bom. E fui nessa época sempre gostando dessa parte política, né? E desde moleque já acompanhava. E por isso sempre tinha esse sonho. Eu via eles lá, né, falando, discutindo, e eu sei o quanto, quando se faz uma política séria, né, Delor, o quanto a gente pode ajudar o país a ser melhor, né? Esse teu sonho acalentado de ser político, isso morreu ou quem sabe um dia? Então, parece que sempre tem uma ardidinha lá dentro, assim, do coração. Mas eu percebi, na época que eu trabalhei com o Gentil da Luz em Sara, um período, num projeto que a gente tinha para trabalhar, para ajudar as comunidades terapêuticas, né? Foi um projeto bem bonito, assim, foi bem legal. E naquela época, aquilo estava mais forte dentro de mim. Porém, eu percebi que a partir do momento que eu assumi um lado, o outro lado já não me viu mais como o homem de Deus, sabe? Pelo menos o povo católico. O povo evangélico, ele caminha bem por essa seara, né? Mas o povo católico não tem muito esse entendimento, né? Um pouco, às vezes eu posso dizer que é até bom, de que não queira se envolver tanto na politicagem, porém, o povo católico precisa compreender o que é fazer política. E eu faço essa crítica, né? Porque eu vejo os evangélicos hoje vão tomando um lugar na questão política que nós católicos ficamos olhando. E aí eles vão lutando pelas suas causas, não estou aqui fazendo crítica positiva ou nem negativa, mas vão olhando pelas suas causas, e nós ficamos à mercê esperando que alguém lá dentro possa lutar por nós, por causas nossas. E eu sou um crítico disso. Falo aos bispos, falo a padres que nós temos que ter representação. Representação, assim, de dizer, nós temos esta pessoa, e se não der certo, a gente tira depois também. Claro. Isso é o Eloir que está falando, não é a entidade, a Igreja Católica, é o Padre Eloir. E eu acho que nós temos que aprender um pouco com isso, porque nós não nos posicionamos, e quando a gente precisa, né, nós precisamos ficar aí indo atrás de um e de outro para fazer favores para nós, quando nós também temos causas justas, nós também temos demandas, e eu penso que é chegada a hora de a Igreja Católica poder também se posicionar dessa forma. Então, assim, seria eu? Não é isso que eu quero dizer. Porque eu percebi que quando o padre em si se posiciona de um lado, a gente fere um outro lado. Então, eu percebi que a minha voz ela é maior, Delor, ela ecoa mais, não tomando um lado, mas podendo olhar, mostrar, né, causas nossas, olhemos por esse caminho, vamos olhar ali, vamos. Então eu percebi que quando eu saí de um partido lá, o outro lado automaticamente voltou a me respeitar como um líder religioso. Então, eu penso que por este momento, a minha voz pode ajudar mais, não tendo um lado partidário. Tu saiu da tua vida de civil com 20 anos. Isso. E foi para a igreja. Tu virou padre com que idade? Então, eu estava com 19 para 20 anos, okay, né? Com 27 anos, 28 anos eu estava terminando e já indo para a ordenação. Então, praticamente, tu saiu da casa do rock para o sacerdócio. Isso. Então, aí faz o caminho contrário. Como é que é o padre Eloir pensando falar com aquela gurizada que está lá na casa do rock, ou que estava, né, na casa do rock, enfim, para aquela gurizada que estava naquela vida normal, naqueles costumes, naquelas práticas, naquelas pautas, naquelas teses. Como é que é conversar, ajustar a sintonia com esse povo? Então, eu acho que isso talvez seja até um pouco daquilo que nós, os padres mais jovens, conseguimos fazer, né, que é entender que primeiro, nós não fomos tirados do mundo,
Infelizmente tem muitas pessoas, e acho que as pessoas têm que compreender isso. Eu acho que esta geração mais nova tem compreendido que eu posso sair com meus amigos sendo padre e estar com eles, seja num barzinho, seja, né, eu saí, eles foram. Esses tempos deu todo um pandemônio, né, lá, porque o meu amigo padre Antônio Wander foi no carnaval. Né? Porque foi lá, porque e tal, aquela coisa toda, falei pode sobre ir, isso aqui. Pode não ir, enfim. Também os chatos, são os chatos, né? Eu sempre costumo dizer, o povo, onde o padre não pode ir, o povo também não pode. Então, quer dizer, se o povo pode ir lá, o padre também pode ir lá. Claro que eu sei, tudo me é permitido, nem tudo me convém. E eu preciso saber onde eu estou, de que forma me portar. Mas nessa época, desculpe ter só um parente, nessa época esses chatos aí que ficaram incomodando o padre Antônio Wander, eu disse, mas vocês viram alguma coisa errada que o padre tenha feito? Não. Pois então, ele foi lá em público, ele foi onde todo mundo vai. Agora, e se ele tivesse feito alguma coisa errada, escondido, camufladinho, aí tudo certo? A impressão que dá é que as pessoas preferem isso, sabe? Então, assim, de fato, ele foi lá, eu também já fui, e não tenho medo de dizer, já fui ver o carnaval lá naquele momento como arte, né? Como história, como cultura, como eu quero ir agora em Manaus, eu ainda quero ir na experiência lá do Caprichoso do Garantido, eu quero ver, eu quero saber como é que aquilo funciona, e eu penso que estar lá e saber ser um homem de Deus, uma pessoa de Deus também naquele lugar, né? Até porque as pessoas que estão lá são pessoas que vão nas nossas paróquias, que vão nas igrejas, enfim, né? Eu penso que o maior mal, talvez às vezes, seja demonizar tudo. Esse é um grande mal. Namorar, um casamento, liderar uma família, isso não te faz falta? Não, às vezes, Adora, eu penso assim, eu até sou crítico de que um dia talvez a igreja possa liberar isso. Casamento, né, para que homens talvez já casados possam fazer a sua opção, já educaram seus filhos, já são de maior, por que não? Né? Já temos os diáconos permanentes, por que não um homem casado de boa índole possa ser sacerdote lá no futuro? Eu não tenho medo nenhum disso, e estou aberto a enfrentar esse momento se um dia ele vier. Agora, na nossa vida, o que eu procuro fazer? Muitas pessoas acham que às vezes a gente larga muita coisa. Na verdade, hoje eu faço muito mais coisas que muitas pessoas não podem fazer, né? Eu viajo, né? Todos os anos eu dedico guardar o dinheiro que eu recebo para viajar, então eu viajo. Eu conheço, Adelor, eu só não conheço praticamente China, Japão, e um pedaço da Ásia, mas eu conheço muitos lugares, eu viajei, eu conheço culturas, e isso, eu consigo fazer isso por ser sozinho, né? Então eu saio, eu viajo, né? Eu vejo meus amigos da balada, eles tiveram que parar muita coisa da vida deles, porque eles casaram. Às vezes eu olho para eles assim, né? Estão lá, casado, 3 filhos. Eu penso, poxa, eu já tive vontade de ter filho, mas já passou, né? Não quero mais. Já passou. Eu acho muito bonito, acho que é vocação. Eu prego isso. Não vejo que seria essa minha vocação, mas eu vejo que muitas coisas que hoje eu faço, né? Eu vou para a praia, eu vou para a serra, nós temos um grupo de padres mais jovens, a gente tem um padre amigo nosso que tem uma lancha, e a gente costuma sair para fazer churrasco lá, né, no Rio Araranguá, ou no mar, em alguns lugares, a gente vai. Então, acho que isso vai preenchendo, né? O padre Evaristo de Biasi foi meu orientador espiritual, ele sempre dizia assim, padre, não seja um padre sozinho, tenha bons amigos, bons casais amigos e padres amigos. Então ele sempre diz, né? Ele dizia pra gente, bons casais, porque eles partilham a vida deles com a gente e conseguem compreender também um pouco de nós e nós podemos ajudá-los. E também padres amigos, porque a gente se entende. Então, qual é o desafio hoje? Quais são os maiores desafios hoje da igreja? A gente vê que a igreja católica
que ela tem costumes, práticas ainda, tem conceitos muito antigos, né? O Padre Francisco enfrenta reações, o Papa enfrenta reações na igreja porque ele tenta avançar um pouco, né? E é muito difícil. Quais são hoje, no teu entendimento, os maiores desafios da Igreja Católica de hoje? Então, o Papa Francisco, apesar de muita gente não entender ainda, né, a que ele veio de fato para aproximar. Né? Nós temos hoje um grupo reacionário da igreja, né, que o pessoal fala, o grupo direita da igreja, isso aqui, na igreja não existe direita e esquerda, mas existe pensamentos divergentes, mas nós temos um ponto de unidade, e não tem como deixar de lado, nós não temos como ser diferente, o nosso ponto de unidade é o Papa. Então, nós vamos caminhar juntos. E ele tem tentado avançar em muitas conversas, muitos diálogos, assim, não é que a igreja, às vezes, é retrógrada, não é isso. Mas ela é muito grande, Adilô. Ela é muito grande, ela tem mais de 2.000 anos, praticamente, né? Ela está no mundo inteiro. Imaginem você, nós que somos formados aqui no Brasil, a mesma formação é dada na China, né? Então nós não fazemos o que queremos, o que pensamos, o jeito de falar, cada um tem o seu, mas a verdade, nós caminhamos na mesma verdade que a gente acredita. Então algumas coisas que o Papa está aí tentando aproximar, primeiro esse diálogo com os casais da segunda união. Ele tem tentado falar muito nessa acolhida de pessoas diferentes, que pensam diferentes. Foi a primeira vez que nós vimos um Papa, por exemplo, beijar os pés, né, de um muçulmano, né? Dizer, olha, nós pensamos diferentes, mas nós temos alguns quesitos que são iguais, seja a paz que nós queremos para o mundo, seja, né, acreditamos que existe um Deus que rege este mundo inteiro. Então, assim, eu penso que mesmo sem deixar aquilo que é doutrina, o Papa tem tentado conversar, né, falar. Aquilo que o Papa falou agora há pouco tempo, o Papa falou sobre os casais homossexuais, né? Quando ele falou, ele não disse em momento nenhum que agora nós vamos dar bênção sobre a união homoafetiva. Infelizmente usaram disso para poder atacar o Papa, e ele só falou uma coisa, bênção se dá a todos. Claro. Né? Então, se a pessoa tem, a vida dela seguiu por este lado, aquele lado, isso não nos importa. O que ele quis dizer é, a bênção, Jesus Cristo veio para abençoar. Eu não estou abençoando uma união homoafetiva, eu estou abençoando uma pessoa. Uma pessoa que tem, por exemplo, quantas pessoas vêm a pedir a bênção para o padre? Por exemplo, eu vejo aqui, eu digo, eu não estou comparando as coisas, mas estou dizendo, porque não pode, porque estão caminhos errados. Mas, por exemplo, quantas vezes nós abençoamos, por exemplo, aí, ladrões, políticos que vêm pedir a bênção para a gente? E aí? Eu não abençoei, não, então vamos fazer o seguinte, primeiro nós vamos mostrar o interior de todo mundo para depois abençoar. Então o Papa Francisco tem falado isso, a bênção ela vem primeiro como um sinal de cura, de acolhida, e eu desafio as pessoas a verem, primeiro, Jesus nunca perguntou na palavra onde foi que tu andou. Primeiro ele acolheu, ou com quem tu dormiu, e depois ele formou. A formação, ela vem em sequência. E eu sei que muitas pessoas, talvez que possam até estar me ouvindo, não concordem, talvez com o que eu esteja falando, porém, o Papa Francisco tem tocado nesses temas, que é acolha. Olha, primeiro o Papa a acolher, a conversar com os líderes das Assembleias de Deus, pentecostais, né? E tentando ver onde nós podemos conversar, né? Eloy, quais são as principais pautas que os fiéis vão tratar contigo na igreja, quando vão confessar, quando vão conversar, pedir um aconselhamento e tal? O que eles levam principalmente? São essas questões de costumes, são questões pessoais, questões da vida? O que levam? O que mais angustia as pessoas? Então, talvez eu já vou respondendo novamente a tua pergunta lá atrás. Adelor, 80% dos atendimentos é problema no casamento. E aí eu fico pensando, se eu não casei, por que eles vêm falar comigo? Pois é. Né? Quer dizer, nós temos um olhar, a gente tem um olhar, né? E talvez eu pense assim, por isso que eu não quero casar. E certo, olha só. Pensa assim, olha, não, tô brincando, mas assim, eles vêm pedir, né, poxa, é bonito porque casaram, né, juraram
fidelidade, amor, e eles vão passando, o amor, eu sempre costumo dizer, né, o amor ele vai passando por fases. E eu sempre costumo dizer que as pessoas precisam compreender que eu preciso ir me adaptando às fases, porque o que vai sobrar lá no final? No final vai sobrar 2 amigos, que riem um do outro, né? Que dorme cada um numa cama, porque um começa a roncar, o outro, né? Mas vai sobrar uma amizade de um cuidado que quando a gente vê o outro partir, a pessoa diz, padre, que dor no meu coração, porque eu senti a dor desta pessoa que partiu. Pô, 50 anos, meus avós ficaram casados 65 anos, né? Então, eu vejo que as pessoas precisam ter um pouco desse entendimento. Então, digo que são problemas nesta área, e depois as pessoas vão trazendo muitos outros problemas, que é questão mesmo espiritual, que perdas, as pessoas vêm trabalhar muito as perdas com a gente, perdas de pessoas, pessoas que talvez foram de uma classe tal da sociedade, de repente um problema financeiro cai lá embaixo, padre. Então, tem dias, Adolor, que eu chego a dizer, enquanto as pessoas estão falando, eu estou ali rezando e dizendo, meu Deus, me ilumina, porque eu saí, a vida do padre é assim, num dia eu faço enterro, batizado, casamento, atendo, e aí no final do dia eu tenho que chegar em casa, deitar e tentar dormir, né? Então, assim, são muitos os temas, mas eu digo, os maiores temas hoje estão na questão familiar, casamento propriamente dito, questões espirituais, confusões espirituais, porque infelizmente a venda de Jesus Cristo está demais, né? As pessoas estão assustadas, porque temos aí comunidades que pensam diferente da gente, né? Mas que apresentam um Deus vingativo, castigador. Às vezes o nosso papel é mostrar para a pessoa que Deus não castiga, né? As pessoas precisam compreender, Deus não pode dar o mal. E eu preciso colocar isso na cabeça das pessoas. O Deus que deu não pode tirar. Deus é o amor, Deus é sumo bem, então, mas as pessoas vêm muito machucadas com medo do castigo, porque eu errei, porque Deus fez isso, porque Deus vai fazer, porque agora como é que vai ser? Então, essas confusões vêm. E sabe o que mais eu acho interessante, Adelor? Que muitas pessoas, que às vezes eu poderia dizer assim, jamais imaginaria que teriam essas confusões, são pessoas letradas. Pessoas inteligentes, pessoas que fizeram faculdade, pessoas que de repente entram nessas confusões em um determinado momento da vida. Alguns, quando vão chegando a uma certa idade, começam a procurar o padre, dizendo, padre, e agora? Eu estou calculando 10 anos da minha vida, eu estou calculando 6, mas e agora? Pois é, quando tu recebe uma mulher ou homem que vai te levar a um problema no casamento, tu procura entrar na vida e te colocar naquela posição, ou tu vai no aconselhamento da tese, olha, em situações assim, esse aconselhamento. Eu uso a literatura, mas eu procuro primeiro ouvir a pessoa, né? Eu sempre costumo, assim, trabalhar junto com alguns psicólogos. Eu sou formado em filosofia, né? E eu me especializei na psicopedagogia. Jovem, adolescentes, até juventude. Então, a gente consegue ter algumas técnicas, mas eu gosto de ouvir primeiro, né? Até porque muitas vezes um lado vem e fala uma coisa, mas quando eu peço, convido o outro lado para vir, às vezes eu descubro que o coitado é o esposo, né? Às vezes eu tenho pena e vejo que quem precisa de bênção é o marido, não é a mulher. Verdade. Uma coisa assim. Então eu procuro sempre ouvir primeiro um lado, nunca dou a resposta no primeiro dia, né? Eu faço a pessoa parar um tempo, pensar, refletir. Daí eu digo, eu posso conversar com o teu esposo? Padre, eu vou tentar. Aí ele vem, então eu consigo fazer esse trabalho. E às vezes é engraçado, porque às vezes na minha sala lá é uma briga. Mas tu fez isso, e o padre ali. Eu penso, meu Deus, mas eu sei quando não é para mim. E eu consigo dizer, não é para mim, e não é espiritual, e não é Deus agora, né? E eu consigo indicar. Então tem alguns psicólogos que eu digo, questão de drogadição, eu queria que você fosse conversar com a doutora Luciana, que trabalhou comigo lá na Casa Manjedoura um bom tempo. Ela
ela que pode agora. Então eu ligo para ela, Luciana, alguém vai te ligar. E se a Luciana achar que deve conversar comigo, ela pede para voltar. Tem algumas outras questões, casais e tal, então eu digo, ó, tem tal pessoa. E a gente vou fazendo esse trabalho. E na paróquia eu também tenho um espaço aberto para os psicólogos que queiram trabalhar lá, dedicando 1 hora por semana de ajuda, para me ajudar. Então eles vão lá, ó, 1 hora toda segunda, toda terça, toda quarta. Então nós já temos uma lista e está aberto aqui, né? Quem quiser fazer isso, eu entrego o meu escritório e do outro padre e salas só para eles. Então, o meu dia de atendimento e tem o dia deles, para que a gente possa trabalhar isso juntos, cada um fazer a sua parte. Eu não me arrisco naquilo onde eu não tenho a técnica, sabe? Mesmo na questão espiritual. Mas continua trabalhando muito com os jovens. Muito. Sobretudo, nós estamos tendo um retorno na igreja de jovens, de casais jovens, né? A missa, por exemplo, da São Paulo Apóstolo era às 8 da manhã, no domingo. E eu disse, poxa, eu moro no centro da cidade, no meio dos prédios. Nem eu queria acordar às 8. E aí, os casais jovens, com filhos jovens, poxa, trabalharam e tal, ou sábado eles gostam de sair para jantar. Saíram ontem à noite. Saíram à noite e tal. Então, vamos passar essa missa para domingo às 10. Tive resistência, porque teve uma senhora que disse assim para mim, o que eu vou fazer das 8 até as 10? E eu disse, faz bolinho de chuva, traz pro padre, eu aceito aqui, né, e tal. Mas agora eles entenderam, porque a gente está vendo esse retorno, né? Então nós estamos vendo que a igreja, ela está se renovando, né? Claro que a igreja católica não tem o costume de falar, Adelor, de mostrar. Costumo dizer, né? A gente vê uma igreja tal, nossa, vai acabar com a igreja católica, como já aconteceu aqui em Criciúma outras vezes. Agora, meu Deus, e está todo mundo lá e vai quebrar. Eu sempre digo, calma, espera. O tempo vai falar, né? Porque lá, esses dias alguém me disse, padre, eles distribuíram 1000 cestas básicas. Daí eu disse, filha, já contou quantas cestas básicas a igreja católica distribui só aqui no centro de Criciúma? Em cada paróquia? Adelor, nós distribuímos milhares de cestas básicas. Só que a gente não mostra esse trabalho, né? Não é um costume da igreja católica mostrar. Apesar de que eu acho que deveria, né? O nosso povo, sobretudo nesse tempo, é muito visual. Deveria mostrar, né? Às vezes as pessoas perguntam, o que a igreja católica faz? Hoje, Adelor, tem aí uma contagem de censo, que 85% das obras sociais do mundo pertencem à igreja católica, né? Que se a igreja católica hoje dissesse, fechem as portas, existiria caos. Então, olha que coisa grande, né? Não sei se vocês sabem, o Papa Francisco agora comprou um barco que anda na Amazônia, pode pesquisar, o barco chamado Papa Francisco. Ele tem, dentro deste barco, ele tem leitos de hospital com UTI, médicos especialistas que atendem os ribeirinhos. Esse barco anda de margem em margem do rio, né, atendendo as pessoas com UTI, com alimento, com treinamento. Imagina você, quanto custa isso, né? Se eu não me engano, hoje esse barco está na Amazônia, creio que esteja lá, né? E ninguém sabe, mas quem que mantém isso? A Igreja Católica. A ajuda que a Igreja Católica dá. Eu pergunto, Rio Grande do Sul, né, o Papa mandou do dinheiro pessoal, daquele dinheiro que nós arrecadamos no óbolo de São Pedro, que é para as caridades papais, ele mandou alguns milhões para o Rio Grande do Sul. Não quero dizer aqui o número certinho, mas foram alguns milhões. E aí, algumas pessoas dizem, mas foram só 30 milhões. Mas eu pergunto, alguém ouviu outra denominação dizer, nós mandamos cesta básica, enfim, mas alguém, um líder, que chega lá e manda isso? Então, são coisas que a Igreja Católica tem, que são bonitas, obras bonitas e que não se vê. Eu me orgulho muito, e eu te digo, se eu não fosse padre, eu seria católico. Foi um prazer te ouvir aqui. Que bom, falo demais, né, Adelor? Que nada. Conversa boa. A gente faria 10 nomes e marcas aqui contigo. Que bom. Conversa boa. Muito bom te receber aqui. Prazer, muito obrigado. Parabéns pela tua decisão e pela tua convicção.
Parabéns, siga em frente ajudando as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado por esse espaço, né? E também queria fazer um convite. Posso aproveitar, claro, o microfone aqui? Eu queria fazer um convite. Durante toda esta semana nós estamos vivendo lá na Igreja do Michel, nosso segundo cerco de Jericó, todas as noites, às 19 horas. Está sendo lindo, né? Muito bonito, muita gente. Depois que acaba o cerco de Jericó, temos uma praça de alimentação, as pessoas ficam confraternizando, as pessoas ficam lá. Então, a gente trabalha o espiritual, muitas graças alcançadas, mas também a gente faz essa parte de confraternização, e durante toda esta semana nós estamos com a nossa fábrica de sonhos, desde as 4 da manhã. Famosa fábrica de sonhos. Muita gente, aquelas mulheres, homens trabalhando, e eu vendo aquilo tudo me perguntando, meu Deus, o que faz? Ontem eu vi uma senhora chegando de andador. Sabe o que é chegar de andador? Para fazer sonho. Para fazer sonho, para sentar, amassar as bolinhas. E ontem foram vendidos 17 mil sonhos. Que maravilha. Hoje de manhã, quando eu saí da paróquia, já tinha sido 7 mil até às 11 horas da manhã. Né? E eu vejo as pessoas buscando, e empresas buscando, e pessoas, às vezes eu penso, não é só pelo sonho. Né? Não é só pelo sonho. Pessoas comprando e mandando entregar no asilo. Olha só, né? Na PAI. Então a gente vai vendo que o mundo tem jeito, né? Se cada um de nós fizer um pouquinho da sua parte, nós hoje estamos fazendo esses sonhos porque nós queremos melhorar toda a parte de estrutura embaixo da igreja, né? Fazer banheiros, aumentar, fazer salão, enfim. Mas eu vejo pessoas que vêm de outros lugares. Hoje chegou gente lá do Verdinho, chegou pessoas, padre, eu sou de Lauro Miller, mas por quê? Padre, eu senti vontade de vir ajudar. Então, queria dizer que se você quiser colaborar, todos os dias, a partir das 4 da manhã, com esse frio, né, as pessoas já estão lá chegando, você pode doar 1 hora, pode doar uma manhã, uma tarde, para ir lá fazer sonhos, e se quiser comprar também, né, é sempre bem-vindo. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe a todos vocês que nos ouvem neste momento, abençoe a casa, a família de todos vocês, abençoe sempre a você, Adelor, com toda essa obra, todo esse projeto, né, de levar a comunicação a tanta gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos sejam abençoados. Uma boa tarde a todos vocês. Tchau, tchau. Amém. Adelor foi nosso entrevistado dessa semana do Nomes e Marcas. Muito obrigado pela audiência de todos. O programa volta na próxima semana. Sucesso e energia. Até lá.